Salve escalados, beleza? Aqui quem fala é o Wesley Guilherme. Estamos em mais um Escalados Futebol Clube barra Seleção Brasileira de Futebol. 5 estrelas, hein, galera? 5. Será que esse ano vem a sexta? Difícil, hein? Difícil. Mas nada é impossível. Bom, estamos aqui para falar sobre Brasil 3, Croácia 1, jogo que aconteceu ontem, quarta-feira. Não, ontem, terça-feira, hoje é quarta, olha. Ontem, terça-feira, às 9 horas da noite, né? O Brasil jogou contra o time da Croácia, um time com algumas alterações do jogo contra a França, né? Que o Brasil perdeu por 2-1. O Ancelotti fez algumas alterações no time, né? Colocou o João Pedro como titular, que não tinha sido no último jogo, tirou o Martinelli do time, tirou o Andrei Santos e colocou o Danilo, que para mim foi um dos destaques da seleção. Outro jogador que também fez uma boa partida foi o Vinícius, né, que desde toda a sua trajetória na seleção brasileira não teve tantas partidas boas, né, sempre foi muito criticado, sempre foi bem abaixo do que ele apresenta no Real Madrid. O Rafinha também, tanto que nesse jogo o Rafinha não jogou, né. E o time brasileiro teve algumas alterações ali, né, nos seus 11 iniciais. O goleiro Bento, que para mim não foi mal na partida, mas o gol para mim teve boa parte de culpa dele, né? A linha defensiva do Brasil também falhou no gol da Croácia, mas a gente vai chegar um pouco mais para frente nisso. Vamos falar mais do primeiro tempo agora, né? O Brasil foi bem, acho que nos dois tempos, acho que o segundo tempo foi um pouco abaixo por causa do gol, né? O Brasil, como estava com a frente, tentou jogar com a linha baixa, deixar a bola um pouco mais com a Croácia, e mesmo assim tomou um gol de contra-ataque, o que é esquisito, né? Foi mais ou menos o mesmo roteiro, só que, né, com guardadas as devidas proporções e o tempo, que foi contra a Croácia na Copa do Mundo. O Brasil com o resultado, o Brasil não precisando ser um time propositivo, mesmo o roteiro, né, da Copa do Mundo, mesmo assim tomou um gol de contra-ataque da Croácia. São, né, duas coisas parecidas que aconteceram em jogos totalmente diferentes, né? A Croácia é basicamente o mesmo estilo, né? Joga com linha baixa, buscando contra-ataque, é um time muito reativo. O Brasil, bom, o Brasil buscando o jogo desde o início, mantendo o time da Croácia lá atrás, com posse de bola, tentando, e pareceu com bastante dificuldades, apesar de ter criado lances, né? O Danilo deu boas opções, foi um jogador muito melhor do que o Andrei foi no primeiro jogo contra a França. O Danilo dando essa opção, pisando na área, tanto que ele, além do gol, ele teve outra oportunidade. E para mim, o primeiro tempo, o melhor em campo foi o goleiro da Croácia, fez 3 grandes defesas, né? No lance do Matheus Cunha, para mim foi a mais difícil. O Bento também fez uma grande defesa no primeiro tempo, uma cabeçada, uma defesa muito boa, elástica. Era um jogo seguro do Bento até o gol, né, que foi para mim falha do sistema defensivo como um todo ali, mas do Bento por um erro de leitura. Ele tentou antecipar a linha de ataque a linha da bola, mas acabou esquecendo da linha de ataque do jogador, né? Ele correu, tipo, vamos dizer que a bola tá vindo daqui para cá. O Bento correu aqui achando que a bola ia chegar nesse ponto. Só que ele esqueceu da linha de ataque do jogador da Croácia, que interceptou a bola ainda neste ponto, não deixando ela chegar aqui no Bento. Você tem que antecipar a linha de ataque do jogador. Não antecipar desse jeito, ele tentou, né? Mas você ter a leitura da linha de ataque do jogador para saber onde ele pode interceptar a bola e fechar aquele ângulo. Porque se o cara erra a linha de ataque da bola e a bola passa, tinha outro jogador do Brasil acompanhando que ia pegar a bola aqui, ou a bola ia passar pela área completa, e não tinha um outro jogador da Croácia que estava vindo para tentar pegar essa bola. Entendeu? Então ele tinha que antecipar a linha de ataque do jogador e não da bola. Se a bola passasse, tudo bem. A não ser que fosse uma bola cruzada na área e tivesse um outro jogador que pudesse pegar um outro jogador da Croácia correndo por fora para pegar a bola caso a bola passasse do primeiro jogador e do Bento, o outro jogador da Croácia estivesse ali para completar, aí tudo bem. Você poderia falar, pô, ele tentou antecipar ali, imaginou um lance, se a bola passasse ele acabar tomando gol. Mas não, a bola poderia muito bem ter passado pelos dois e não ia ser gol da Croácia.
Ele tinha que antecipar a linha de ataque do jogador da Croácia, que ele não fez. E é algo primário, é algo que, tipo, de pensamento primário e para mim, então foi uma falha do Bento nesse gol da Croácia, apesar do jogo que ele fez. Tá? Fez um jogo seguro, quando foi exigido estava ali, mas no gol ele falhou. E isso é preponderante, cara. Numa Copa do Mundo é, de mata-mata, se fosse um jogo Brasil e Croácia de novo num mata-mata, como foi na última Copa, e a gente ia entregar um empate bobo, como foi na última Copa. A gente ia, entendeu? Um lance totalmente irreversível. Quer dizer, irreversível não. Um lance que poderia ter a seleção não sofrido. Né? A seleção poderia não ter sofrido este lance. A linha de passe estava errada, né? A zaga fez a linha errada na questão de linha de impedimento, e o Bento fez uma leitura errada na questão de saída de bola. Foi uma coisa. É, um erro geral da linha de defesa do Brasil que não pode acontecer. Né? Não é a zaga titular, beleza, mas o Marquinhos basicamente só vai sair o Léo Pereira, que não fez uma partida ruim. As duas partidas do Léo Pereira não foram tão ruins, apesar dele não conseguir acompanhar o ataque da França, né? Que é um baita de um ataque. O Mbappé é velocista, muito velocista, então é difícil você conseguir acompanhar ele na corrida. Né? Então, para mim, essas falhas de zagueiro acabam acontecendo porque o zagueiro ele é mais lento que o atacante. Né? O zagueiro ele é mais lento. Então, se exigir que o Léo Pereira corra mais que o Mbappé, é complicado, né? Não dá. Mas, mesmo assim, ele não tem um nível hoje que tem o Gabriel Magalhães, o próprio Bremer, que foi melhor porque ele na partida contra a, a França, o Marquinhos, eles são zagueiros que estão acima do Léo Pereira. Não que ele não deva ir para a Copa? Não, para mim tudo bem ele ser chamado como um zagueiro reserva ali, pelo que vem apresentando no Flamengo. Tranquilo. Apesar de eu achar o Léo Ortiz melhor que ele, mas no próprio Flamengo o Léo Ortiz não está desempenhando tão bem quanto o Léo Pereira. Mas eu ainda acho o Léo Ortiz, próprio Léo Ortiz que joga no Flamengo, melhor que o Léo Pereira. Dito isso, o Brasil sofre muito com as laterais, né? O Ibanez ontem foi colocado como lateral direito, o que para mim também cara, é meio que um tapa na cara dos laterais que nós temos hoje na seleção. Quer dizer, na seleção não, no futebol brasileiro, né? Porque você tem teoricamente, dois zagueiros ali que tem mais chances que próprios laterais. O Ibanez, que é zagueiro e pode jogar na lateral. O Danilo ali, que está sendo chamado porque não tem outro, mas o Danilo hoje não tem o físico para aguentar o jogo inteiro e voltar como lateral, entendeu? E o Éder Militão, que passa boa parte da temporada machucado. Nas últimas temporadas no Real Madrid, vem com lesões constantes. E ele é zagueiro, que vai ser colocado no lateral. Se o Éder Militão tivesse bem fisicamente, ele seria o lateral direito da seleção. Então é um cara que é zagueiro, que seria titular. Ele seria titular, tranquilamente seria o Éder Militão titular lateral direito. Tanto que ele colocou o Ibanez, que é zagueiro, ele colocou como lateral. Para fazer mais essa marcação e deixar o Brasil teoricamente num 4-2-4, né? Joga com dois volantes ali, um mais de pegada, que é o Casemiro, né? E um outro mais de saída, que era o Andrei Santos ou o Bruno Guimarães. Agora foi o Danilo, que foi muito bem na partida. E na frente, né, dois meio que atacantes, né? O Matheus Cunha, ele volta como se fosse ali um 10, um cara que ajudasse tanto na marcação como na saída de bola e também para pisar na área. Né? Então ele faz todo esse meio campo. Um centroavante, que foi o... Nesse jogo foi eu esqueci o nome do garoto. Caramba, calma aí. O João Pedro, gente. Nossa senhora, esqueci o nome do João Pedro. Na frente, fazendo a centroavância, né? E dois jogadores de movimentação pelas pontas, né? No último jogo foi o Rafinha, nesse foi o Luiz Henrique, que foi muito bem também na partida. Para mim merece uma convocação. E o Vinícius Júnior, né, que é o nome da seleção. Mesmo não tão bem, mesmo não sendo o Vinícius Júnior do Real Madrid, é o cara que, é o cara ali. Não tem quem vai jogar ali a não ser ele. Pode ser substituído. É que o Ancelotti raramente tira ele de campo. Mas porque era o cara dele de confiança no Real Madrid e vai ser na seleção. Não tem outra. Não vai ter outra saída. Né?
E merece, cara, merece. É o cara que mais produz no futebol brasileiro, né? De um brasileiro que mais produz nos últimos anos aí é o Vinícius Júnior. O Rafinha também é um cara que, né, que no Barcelona aquele peso, joga um bom futebol, mas na seleção os dois, né, não conseguem apresentar o mesmo futebol. E com isso o Brasil acaba, né, meio que ficando um pouco perdido, porque se você tem esses dois jogadores jogando o que eles jogam nos seus clubes, o Brasil estaria um passo à frente do que é hoje, entendeu? Seria campeão do mundo? Nossa, longe. Para mim continuaria basicamente no mesmo patamar, mas daria mais confiança. Você tem dois jogadores que são bons de bola, o Vinícius Júnior e o Rafinha, inegavelmente são bons de bola, só que na seleção eles não conseguem desempenhar. Tem casos que são o contrário, pô. Pega o Tafarel. O Tafarel em clubes era um goleiro mediano. Na seleção o cara era inacreditável, entendeu? E acontece, cara. Tem cara que joga muito na seleção, mas no clube é ruim, e cara que é o contrário, que no clube o cara arrebenta, o cara joga uma temporada maravilhosa, chega nos jogos da seleção, o cara é um zero à esquerda, não joga nada, entendeu? Acontece. E basicamente é o caso dos nossos dois atacantes, né? O Vinícius Júnior custa fazer um jogo bom pela seleção e o Rafinha também. O Rafinha e o Vinícius Júnior têm basicamente a mesma coisa. Nos clubes eles se destacam, na seleção não. Né? E o Brasil mereceu já sair com pelo menos 2-0 no primeiro tempo contra a Croácia, foi o time que mais se propôs a jogar, o time que criou mais oportunidades. Né? A Croácia, como ele falou, jogando em linha baixa, esperando um contra-ataque. O Brasil raramente deu essa oportunidade para a Croácia, é um time defensivamente muito bem postado, é um time que vai jogar muito mais defensivamente do que ofensivamente. Né? A gente viu o jogo contra a França, é um time que vai buscar a transição rápida, vai buscar lançamentos, vai buscar a velocidade dos seus atacantes. Porque o Brasil não tem um meio-campista hoje, cara. Não tem. O cara que está fazendo esse papel é o Matheus Cunha, que é com a ajuda do Danilo, né, do Andrei ou do Bruno Guimarães. Mas é o cara que está fazendo isso. O Santos. Olha, o Ale já criticando eu falando do Santos, que está na cabeça que eu ia falar do Neymar, que eu falei do meio-campo, ia falar do Neymar, já lembrei do Santos. E poderia ser o Neymar o cara a fazer essa transição, o cara que pega a bola, que leva o time, que arruma os passes, que faz a bola rodar ali no meio campo. O Brasil não precisar fazer tanta ligação direta. Tanto que o primeiro gol foi um passe direto. Foi um belo passe do Matheus Cunha, mas uma ligação, entendeu? Não foi uma jogada trabalhada pela seleção, foi uma jogada de contra-ataque. Que é o que o Brasil mais vai fazer, transição. Que tem um ataque rápido e vai buscar essa transição, que é um jogo que é a especialidade do Vinícius Júnior. Real Madrid foi campeão de Champions com o Vinícius Júnior fazendo isso. Com o passe de Toni Kroos, ora Modric, ora até o Valverde, né, que agora subiu o seu nível de jogo de novo com a saída do Xabi Alonso. Mas era o que o Ancelotti jogava no Real Madrid, essa transição rápida, de pegar uma zaga com menos jogadores e a bola nas costas. Foi o que aconteceu no primeiro gol do Brasil. E quem assistiu o Real Madrid viu que o Brasil jogou basicamente desse jeito, com o Vinícius Júnior fazendo essa transição para receber essa bola nas costas da defesa, ou no contra um, ou na velocidade. Foi o que aconteceu no primeiro gol. Então o Brasil não tem esse cara ali no meio campo, camisa 10 ali, que faz essa transição, que recebe a bola, que acalma o jogo, que dita o ritmo. Não tem. É isso, cara. É isso. O Brasil precisava desse jogador, coisa que não tem hoje no futebol brasileiro. A gente carece de camisas 10 que façam isso, entendeu? O que a gente tem hoje aí que pode chegar próximo não são nem brasileiros, que é o Arrascaeta, o Garro no Corinthians, podia ser esse cara ali de meio campista que faz essa transição. Estou falando de jogadores que a gente tem aqui, não que o Garro seria convocado e titular da seleção. Né? Poderia até ser, se ele for brasileiro, ele ganharia oportunidades, tenho certeza, que é um bom jogador. O Arrascaeta com certeza ganharia oportunidades na seleção, porque o Brasil carece desses caras, desse tipo de jogador, entendeu? O Neymar, hoje ele, né, com a carreira dele, ele deixando de ser um ponta velocista, que era o que ele era anteriormente, ele né, aprendeu a ser esse meio campista que pisa na área, que busca o drible, o passe, e né, se adaptou a fazer isso. Porém, fisicamente não dá, cara. Não dá. Eu acredito que ele só não está sendo convocado porque no Santos ele não apresenta o que ele precisa para estar na seleção. Porque teoricamente na cabeça dele, e eu tenho, né, ver os jogos do Santos, você pode ter quase que certeza disso,
né? Você não pode cravar, mas para mim, né, eu tenho basicamente uma certeza de que ele se poupa no Santos, mas ele não se pouparia na seleção. Só que não é isso que o Ancelotti quer. Ele queria ver ele jogar o que ele pode apresentar na seleção, no Santos, para que aí sim ele ganhasse oportunidade. Porque eu tenho certeza que o Neymar correria nos lances que ele não corre no Santos. Ele correria. Na seleção ele faria o que ele não faz no Santos na questão de movimentação, na questão de perder uma bola, eu vou atrás. Se acontecer isso, eu vou correr. Porque lá ele vai se dedicar mais do que ele se dedica ao Santos. Não que ele não se dedique ao Santos, mas na seleção ele ia dar um a mais. Só que o Ancelotti não quer ver isso, ele quer ver esse um a mais no Santos. Para que aí sim ele fosse para a seleção. O fato dele não estar naquele jogo no Mirassol, fazer o Ancelotti lá, cara, com perdão, galera, mas o Ancelotti não foi para assistir nenhum jogador do Mirassol, nenhum outro jogador do Santos a não ser o Neymar. Não foi, ele não foi. E o Neymar não está lá, acabou perdendo uns pontos, cara, perdeu uns pontos. Teoricamente, poderia ser aquela ali a última chance. O Ancelotti falou, não, vou lá para ver ele desempenhar um bom papel, ver se ele realmente está apto, se ele vai se dedicar nesse jogo. E ele não estava. E aí você fala o quê, pô? Tanto que o Ancelotti ainda mandou a comissão técnica assistir o Santos e Corinthians na Vila Belmiro, que o Neymar de novo não conseguiu apresentar um bom futebol. E aí, e pelo o contexto, eu não deixaria o Neymar ficar 90 minutos. Coloca o Neymar no segundo tempo. Fala, Neymar, ó, se dedica, corre, faz 45 minutos. De vez de ficar 90 se poupando, porque o Neymar ficar 90 minutos, ele se poupa na partida, você vê. Ele não, muitas vezes a bola passa do lado, ele não vai em cima, tem bote que ele não dá, ele perde a bola e para, espera os caras correr por ele. Ele só se movimenta quando a bola está no pé. Sem a bola no pé, o Neymar ele se movimenta pouquíssimo. Ele não faz esse trabalho sujo, que é o que o Ancelotti meio que prega na seleção, os jogadores que fazem esse meio que trabalho sujo. Entendeu? Então, esses são os fatores que deixam o Neymar mais distante da seleção. Ele pode ser convocado? Pode. Pode chegar ali na última convocação, o Ancelotti, como agora são 26 vagas, fala, pô, beleza, 25 aqui eu vou usar, essa aqui eu vou deixar reservada, vai o Neymar, para ser aquele cara lá que, do grupo, Não que o Ancelotti esteja muito preocupado com torcida e com mídia, nunca foi o perfil dele se preocupar com isso. Ele se preocupa realmente com o trabalho que ele pode fazer. Ou talvez ele seja o cara que vai falar, não, vou usar as 26 vagas para contratar jogadores que eu realmente, para convocar jogadores que eu realmente acho que vão fazer um excelente trabalho na seleção. E ponto. Neymar não vai. Acabou. Que é o que basicamente pode acontecer, tá? A probabilidade maior é essa, dele não levar. Hoje é dele não levar. Até porque o Neymar não esteve nessas duas últimas, nessa convocação final aí, para esses dois últimos amistosos. Que eu tenho certeza que ele queria levar o Neymar, mas o Neymar não esteve no jogo contra o Mirassol e no contra o Corinthians ele não desempenhou um bom papel. Contra o Inter também não. Por quê? Ele ficou os 90 minutos, mas ele se poupou durante a partida. Meu, qual que era a dificuldade de você entrar? 45 minutos. Joga só o segundo tempo, né, Marco? Primeiro tempo você vai ficar no banco, a gente coloca o cara pra correr, e o segundo tempo é seu, mano. Corre, se dedica. 45 minutos, vem jogar os 90 se poupando, joga 45 com intensidade. Tenho certeza que seria muito mais proveitoso você fazer isso, porque na Copa do Mundo pode acontecer. Primeiro tempo, não vou usar o Neymar. Segundo tempo, Neymar. Segundo tempo é seu. Numa Copa do Mundo, que é de tiro curto, você usar o cara 45 minutos e acabou. Só que não é isso que está acontecendo. E provavelmente não é isso que vai acontecer. Então ele não está dando essa visão pro Ancelotti de falar, pô, posso contar com ele 30 minutos num jogo? Posso contar com ele 45 minutos num jogo? Beleza. São os 45 minutos que eu preciso. Que ele vai entrar e vai resolver um jogo para mim. Resolver que eu digo, tipo, né, desempenhar um excelente papel naqueles 45 minutos que ele tem para jogar. Só que não, ele tá jogando 90 minutos nos jogos que ele entra no Santos, se poupando em campo. E isso não vai levar ele, não vai mudar a visão do Ancelotti. Pode ser, como eu falei, pode ser que ele convoca? Pode. Pegar assim e falar, vou separar os outros 25 eu vou tratar aqui, ó, vai ser esses aqui. A 26ª vaga é do Neymar, tal, vou levar ele por uma questão ali de elenco, né, de jogadores sem admirarem o Neymar e quererem estar ali com ele numa Copa do Mundo, dar a chance dele participar da última Copa dele no mundo, esse tipo de coisa. Mas eu não acho que o Ancelotti tem esse perfil, então por isso eu acho que ele não vai levar, tá? O Wesley, é muito difícil, pelo que eu vejo ele praticar no Santos. É muito difícil. Se eu fosse o técnico da seleção, eu levaria. Por qualidade, eu levaria o Neymar. Mas por desempenho, não.
Não levaria. Então é muito difícil, entendeu? Pô, é lógico que o lado santista vai querer levar o Neymar porque é o Neymar, cara. E até muitos brasileiros, né, dizem, pô, é o Neymar. Só que, infelizmente, a, a questão física conta muito hoje em dia. Muito hoje em dia. E o Brasil, tecnicamente, hoje, está abaixo de muitas seleções. Então a gente precisa contar com o físico também. O Neymar é o cara que nos equipara, tecnicamente, a outras seleções, assim. Questão de qualidade. Mas a questão física, o Brasil perde. E questão física, muitas vezes, comanda um jogo. Se uma seleção mais física, ela consegue estar em mais lugares do campo, consegue se apresentar mais, os jogadores se movimentam mais, você tem mais opções de passe. São coisas que acontecem dentro da partida que acaba ajudando no final, no contexto geral. Tá? E no segundo tempo o Brasil foi muito, muito abaixo do que no primeiro tempo, a produtividade do Brasil. O Brasil com o resultado assim, de 1-0 já meio que se acomodou, aí teve todas as substituições que deu uma descaracterizada no jogo, nos times. O jogo ficou muito abaixo, ficou amarrado, era um jogo que a qualidade deu uma caída, porque são jogadores que não têm conjunto, são jogadores reserva de seleção, que entram, entendeu? Que não tem aquele conjunto, então acabou se perdendo, né? Até o Brasil tomar um gol, uma jogada, como eu já expliquei aqui, falha para mim da linha defensiva e falha do Bento. Não expliquei, fiz toda a explicação do que eu achei da falha do Bento. E logo na sequência, um pênalti mandrake, para mim, muito mandrake, em cima do Endrick. Para mim, não foi pênalti. O Endrick, ele meio que se atira ali no contato do jogador. O árbitro marca com convicção e o VAR resolveu não interceder. Viu a toda a convicção do árbitro e não buscou a correção. Porque na minha visão não foi, tá? Tem gente que falou que foi, tem gente que falou que não foi. Minha visão não foi pênalti, né? Mas o árbitro marcou, o VAR aceitou a decisão do árbitro, manteve, né? Já que o árbitro foi tão convicto no lance. E aí teve toda a questão do Endrick pegar a bola, daí querer bater, e aí o banco do Brasil gritando que era o Igor Thiago, o Ancelotti, pela cara dele, dava para saber que era o Igor Thiago o batedor. O Endrick queria bater, mas mesmo assim ele não fez caso. Ele buscou ali, vê se conseguia, não conseguiu, beleza. Deu a bola pro Igor Thiago numa boa, o Thiago fez o gol. Foi lá o Endrick comemorar com o Igor Thiago, de boa, para mim não foi questão nenhuma ali. Só que o garoto queria bater, ele queria, né, se mostrar. Falou, pô, eu quero estar na Copa, dá essa oportunidade para mim. Mas eu acho que esses minutos nele final aí, eu acho que ele cavou uma vaguinha também. É um jogador muito importante, entrou no final de jogo, sofreu o pênalti, fez a jogada do terceiro gol do Martinelli, que também para mim vai estar na Copa, o Gabriel Martinelli, né? E o Brasil consegue uma vitória boa, né? Boa na questão de resultado, de ânimo, e do que desempenhou na partida, né? Na criação que teve e tal, mas tem alguns pontos que a gente sabe que precisam ser melhores. A questão do gol, né? Acredito que o Bento não vai ser titular, o Alisson deva ser titular, o Gabriel Magalhães ainda vai entrar nessa linha defensiva do Brasil. As laterais precisam ser resolvidas, não senti confiança no Douglas Santos nesses dois jogos. A volância, para mim, eu manteria o Danilo para essa Copa e deixaria ele como titular, junto com o Casemiro, fez uma excelente partida e é o cara que está no momento melhor, mesmo num time tão ruim quanto o Botafogo, não ruim, mas numa fase muito muito abaixo, e ele consegue ser um destaque mesmo nesse time, e na seleção provou que está melhor que o Andrei Santos, que é um cara que está jogando na Europa. Então, para mim, o Danilo seria titular ali dessa seleção. E no ataque, manteria o Vinícius Júnior, né? Deixaria o Endrick, para mim, seria o centroavante dessa seleção. É o Endrick, para mim, seria o Endrick, né? E, cara, a outra ponta ficaria com o Luiz Henrique, com o Rafinha de banco, pelo que ele apresenta na seleção. Ou manteria o Rafinha e colocaria o Luiz Henrique. O Luiz Henrique tinha que entrar para mim em todos os jogos, ou como titular ou no segundo tempo. E, né, revezar com o Rafinha. Na ponta esquerda, às vezes o Vinícius Júnior, mas um jogo que se sentindo assim, mais ou menos, colocaria o Martinelli para correr ali, que é um jogador velocista também, de bastante inteligência, que joga no Arsenal. E, né, aí o restante você vai se mudando. Matheus Cunha é um cara que basicamente vai estar na Copa, que é um cara ali que tem a confiança. E, né, pô, dependendo se acontecer um milagre nesses 2 meses aí, levar o Neymar para ser um reserva ali do Matheus Cunha para o Matheus Cunha no primeiro tempo para dar aquela corrida, para se movimentar, e o Neymar para ser um cara preponderante, vai entrar com 15 do segundo tempo, esse tipo de coisa. Então, é isso. Acredito que a seleção não tem nada mais além disso. Vamos para a Copa, né? Vamos ver o que vai ser aí contra o Marrocos, contra
essa primeira fase aí. Vamos torcer para nossa seleção. E é nóis. Beleza, galera? A gente se vê na segunda-feira que vem. Um beijão a todos aí, uma ótima semana. É nóis. Falou.